E aí, investidores, Jean Valens na área, e no vídeo de hoje vamos falar aqui de 5 ações recomendadas para investir nesta semana. Quer saber mais? Então senta aí e vem comigo. E pessoal, agora estamos lançando nosso serviço de acompanhamento mensal para a apuração do imposto de renda sobre os seus investimentos na Bolsa de Valores, ao qual vamos fazer a consolidação dos seus investimentos, a apuração do swing trade, day trade e também operações fundos imobiliários, ETF, Para ações, responder BDRs. isso, eu separei aqui nossa planilha de indicadores e também alguns dados quanto aos resultados dessas ações. E iniciando aqui pelos indicadores fundamentalistas, vou falar primeiramente das ações que para mim não valem tanto assim a pena, que é o caso da Magazine Luiza, Porto Seguro e Lojas Renner, principalmente Magazine Luiza. E o porquê? Pelo fato de que a Magazine Luiza já tem um tempo que deixou de ser aquela empresa lucrativa e agora começou a entregar vários prejuízos seguidos de prejuízo nos seus resultados. Nota que ela está com uma margem atual de menos 1%, ou seja, cada R$ 100 de receita que a empresa tem, ela gera um prejuízo de R$ 1. Ou seja, deixou de ser lucrativo. E isso pode ser um pouco preocupante, porque antigamente, antes daquele boom de valorização da Magazine Luiza, para quem não sabe, ela passou por um processo de recuperação judicial por causa dos grandes prejuízos que ela entregava no seu negócio. E aí, com o processo de RJ, ela conseguiu se reestruturar e começar a entregar vários lucros atrás de lucros, o que transformou numa empresa muito queridinha na Bolsa de Valores. Mas agora ela vem entregando vários prejuízos. Tanto é que, se observarmos seu histórico de resultados dos últimos 5 anos, trimestre após trimestre, notem que no ano de 2022 ela entregou no primeiro, segundo e terceiro trimestre muito prejuízo. E olha que não vinha correndo esse tanto de prejuízo conforme nos anos anteriores. No primeiro trimestre ela entregou 161 milhões, no segundo 135 e no terceiro 166. Ou seja, em apenas esses 3 trimestres ela já tem quase R$ 500 milhões de prejuízo entregue nas suas operações. E isso é preocupante, pois se levarmos em consideração aqui sua geração de receita, nota que praticamente a receita da Magazine Luiza está estável desde o terceiro trimestre de 2020. Desde lá, ela não conseguiu crescer sua receita de forma expressiva, estando bem estável, mas a sua geração de resultados vem caindo resultado após resultado. Por isso que para mim Magazine Luiza não vale a pena investir no momento atual. E acredito que essa valorização que passou nas últimas semanas foi em decorrência da migração dos investidores da Americanas para a Magazine Luiza. E agora temos que aguardar os seus resultados do quarto trimestre para ver como que serão. E eu acredito, já antecipo aqui para vocês, que creio que vai ocorrer uma entrega de prejuízo novamente. Então tome muito cuidado e fique atento com a Magalu. Outras duas ações que merecem você também ficar de olho são as ações da Lojas Renner e da Porto Seguro. E o porquê? Pois elas possuem indicadores até mesmo interessantes. Destaco a Porto Seguro, que possui um caixa muito estratosférico e elevado, muito superior do que a sua dívida atual, e possui até múltiplos razoáveis de preço, cada um se tratando do setor de atuação delas, e uma margem líquida que até as transforma em empresas altamente lucrativas. Um detalhe é que elas não pagam tantos dividendos assim, mas o que nós temos que ficar atentos também é a questão dos seus resultados. Pois, notem que aqui no caso, por exemplo, da Porto Seguro, ela conseguiu entregar um aumento de receita gerada no seu negócio nos últimos trimestres. E a perspectiva é que, quem sabe, no quarto trimestre ela também tem um aumento na sua receita. O problema é que temos que ficar atentos com essa questão de geração de lucros. E o porquê? Pelo fato de que, por mais que ela venha conseguindo aumentar suas receitas nos últimos trimestres, os seus lucros estão estáveis e não vem crescendo na mesma proporção. Notem que os lucros gerados pela Porto Seguro em 2022 foram menores do que em anos anteriores, que a Porto Seguro não tinha tanta receita assim. Então fiquem atentos também com a Porto Seguro, porque por mais que ela possua alguns indicadores bacanas e venha entregando lucro nas suas atividades, seus lucros estão longe de ser iguais a entregava no ano de 2021 para trás, e olha que ela não tinha tanta receita assim. Então, a partir do momento que, se tivermos algum outro player que ganhe mais competitividade para concorrer diretamente para Porto Seguro e ela começar a perder market share e suas receitas caírem, os seus custos não vão cair na mesma proporção. E assim os seus lucros têm a tendência de diminuir cada vez mais, então tem que ficar atento. Já as lojas Renner, ela é um pouco diferente porque ela conseguiu reestruturar o seu negócio de tal forma que conseguiu aumentar bastante suas receitas, principalmente depois do efeito da pandemia. E além disso, ela conseguiu também gerar mais lucros nas suas operações, conseguindo recuperar o que ela tinha antes da pandemia e conseguiu se tornar uma empresa
bem lucrativa após o momento da pandemia. Agora resta saber se ela vai continuar entregando essa mesma pegada de geração de bons resultados para que ela seja uma boa empresa para poder investir e a gente adquirir as suas ações. Para mim, ainda resta aguardar quanto foi o seu desempenho do quarto trimestre, pois vai ser determinante, ainda mais hoje em dia que nós estamos com um grande aumento da taxa de juros e também por causa da decorrência da inflação que estava elevada anteriormente. E com isso as pessoas acabam tendo a tendência de fazer mais reserva de mercado e não sair gastando aí exacerbadamente, igual era antes no momento, por exemplo, da pandemia, que a taxa de juros estava lá embaixo. O poder aquisitivo das pessoas acabou ficando menor e agora nós temos uma mudança nos hábitos de consumo, principalmente por causa do efeito da pandemia, que fez várias pessoas começarem a comprar através do e-commerce. E o e-commerce geralmente possui produtos mais baratos do que as lojas físicas, pois nas lojas físicas temos um custo mais alto em termos de estrutura e assim acaba que as empresas têm que colocar esse custo dentro do preço que está sendo vendido do produto e assim o preço fica até um pouco mais elevado. Então, por isso que temos que acompanhar como vai ser essa jornada da Loja Exemplo, para ver se de fato vai ser um bom investimento ou não. Agora, duas ações que eu gosto bastante e que eu acho que de fato vale a pena ficar de olho, e até quem sabe investir aí sim concorda com aquela perspectiva de valorização por parte da Oracle, é do nosso querido Bradescão e também do BTG Pactual. E começando aqui pelo BTG Pactual, pelo fato de que nos últimos anos, notem o quanto que ele vem conseguindo aumentar expressivamente a sua obtenção de receita. Ele se transformou em um player muito competitivo junto aos outros grandes bancões do nosso país e também que vem entregando uma estrutura operacional muito interessante para gerar tanta receita assim para ele. E junto com as suas receitas, ele também vem conseguindo entregar bons lucros no seu negócio que vem aumentando cada vez mais. Agora a questão que vai ser determinante é o fato de como vai encerrar o quarto trimestre de resultados do BTG, principalmente o ano de 2023, que tem a tendência de ser muito determinante para o BTG propriamente dito, por causa do efeito da Americanas, né? Que o BTG tinha grande dinheiro emprestado lá para Americanas, inclusive o Bradescão também, o que fez com que suas ações caíssem um pouco por causa desse receio e risco de calote por parte da Americanas. Mas se olharmos para o business em si do BTG, ele é muito interessante, assim como do próprio Bradescão também. Notem que ele vem conseguindo aumentar cada vez mais sua geração de receita, que havia caído bastante no momento da crise que tivemos ligada à pandemia, mas que depois ele vem conseguindo retomar ano após ano uma maior geração de receitas. E junto com as suas receitas, ele também vem conseguindo entregar bons lucros nos seus resultados. E o mais interessante é que o Bradesco nós conhecemos que ele é aquela ação que faz bonificação de ações ano após ano. Isso acaba sendo, de certa forma, um rendimento indireto para nós, acionistas, pois ganhamos ações gratuitas dele e essas ações acabam gerando novos juros sobre o capital próprio para nós recebermos. Então, ele tem esse fator muito importante também. E outro fato é que já nesse ano de 2023, ele sinalizou uma distribuição mais elevada de JCP do que no ano de 2022, o que trouxe um aumento até mesmo no seu dividend yield. Então, por isso que eu gosto dessa empresa, além do fato que ela também tem alta perspectiva de crescimento por causa das várias vertentes e linhas de negócio que ele possui, assim como o BTG Pactual. E se observarmos aqui os indicadores fundamentalistas do Bradesco, notem o quanto ele tem uma margem líquida sinalizando o quanto que de fato ele é altamente lucrativo e múltiplos de preço sinalizando o quanto que ele está barato e vem pagando bons dividendos sem levar em consideração esse fator de bonificação de ações. Então, por isso que eu já gosto bastante do Bradesco. Agora, eu quero saber de você. Comente para mim quais dessas ações que atualmente você já investe. Estou bem curioso para saber sobre isso. E cabe dizer que isso não é um vídeo de recomendação, é apenas um vídeo informativo que estou demonstrando minha opinião. E lembre-se que pode cair, pode subir. O importante é investir.